Hoje, meus queridos, nós vamos falar, como disse o Petuel, sobre um tema do livro Renovando Atitudes, que é esse aqui, ó. Um livro muito bom, fácil de ler, mas não tão fácil de refletir, né? E ele faz uma referência sobre o capítulo 17, o item 5 do Evangelho. Particularmente, é uma das parábolas que eu mais gosto. E aí, para a gente poder começar, eu vou ler só um trechinho aqui dessa parábola, que é para a gente poder começar, tá bom? O capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Parábola do semeador, item 5. Neste mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem e ele lhes disse muitas coisas em parábolas. E aí ele começa. Saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Bom, meus amigos, a primeira reflexão em especial que essa parábola sempre me traz é exatamente o título do livro Renovando Atitudes. Existe um tempo certo para tudo, para todos, enquanto humanidade e para cada um de nós. No próprio livro Renovando Atitudes, que eu não abri aqui, viu? Mas tudo bem, eu escrevi. No próprio livro Renovando Atitudes, gente, é capítulo 13, tá? Que fala sobre esse tema. Tem uma parte que diz assim, ó, constantemente a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo, ou seja, cada um de nós, absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. Ou seja, cada um de nós estamos num processo único de desenvolvimento, de crescimento espiritual aqui nessa vida. Então, meus amigos, cada palavra do Evangelho que a gente escuta, nós temos que trazê-la para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Por que eu fico falando muito isso? Porque, gente, vamos lá, nós somos danadas, não? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, tem gente que vem com seu marido, com a sua esposa, seu companheiro, sua companheira, seu irmão, sua mãe, seu filho, seu amigo, e aí a gente fala alguma coisa aqui, quem está falando, e a pessoa dá um cutucão no outro, tá vendo? Presta atenção, isso é para você. Às vezes nem dá o cutucão, mas só olha, né? Como quem diz, ó, tá vendo? Aí se a criatura não tá aqui, você logo pensa, ai meu Deus, que fulano tinha que estar aqui, gente. Isso é para ele. Menino, que isso é para... Ai, que pena que ele não veio. Realmente, que pena que o fulano não veio, não é? Só que tudo que é dito aqui é para o fulano e é para o cicrano. Tudo que é dito aqui é para nós. Então, quando nós estamos aqui, nós temos que ter essa consciência de que eu estou aqui para o meu desenvolvimento. Não é para chegar aqui e para achar que o outro é que tem que mudar, porque eu estou aqui ouvindo, você só o mensageiro. Se for na boa intenção, louvado seja, né? Mas, infelizmente, nem é assim.
Mas existem ainda aquelas pessoas que vêm, ouvem o evangelho e saem daqui falando assim: meu Deus, parece que aquilo foi feito para mim. Falaram tudo para mim. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Sinal que a semente foi lançada. E aí a gente vem exatamente para a parábola do evangelho. A semente foi lançada. Mas em que solo essa semente caiu? E aí é que vem a nossa reflexão. Então vamos, pensando sempre na parábola aqui do Evangelho, eu adoro essa parábola, gente, ela é tão significativa. Para mim, eu sempre gostei demais. Vamos nos ver como aquela semente que caiu e os pássaros comeram. Como é isso? Sabe assim, quando a gente vai na igreja, a gente vai no templo, ou a gente vem aqui no lar, aí a gente ouve o evangelho quando ouve, né, gente? Porque tem muita gente que vem e já fica ali vagueando, sabe como é? Só esperando a hora do passe. E aí a gente vem aqui, nossa, ouve, toma o passe, olha, eu estou tão bem, estou me sentindo uma pessoa melhor. E aí, gente, tem um videozinho no YouTube que é exatamente o que reflete essa semente aqui. Aí a pessoa sai lá, né? Nossa, agora eu estou, né? O evangelho no coração, ela põe o pé fora do portão. Nesse vídeo, o que acontece? Na hora que a pessoa sai, né? Toda feliz do centro, ela põe o pé fora e vem alguém esbarrar nela. Alô, o que é? Tá cego? Não tá me vendo aqui não? Aqui, pelo amor de Deus. Como é? Então, gente, essa primeira item que Jesus menciona, o que é? Aquilo que a gente ouve não entra dentro de nós. Nada foi captado. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui por curiosidade, só para tomar o passe, ou para cumprir a dita obrigação de uma vez por semana, estar cuidando, né, do seu espírito. Então, nada é assimilado no seu coração. Até aqui no Evangelho, nesse mesmo item, fala assim: quantas pessoas há de fato para as quais os ensinamentos não passam de letra morta? Ouve, mas não faz o mínimo sentido. Isso? É essa semente? É nesse momento, é nesse estágio que nós estamos? Vamos refletir. E aí o próximo que é mencionado nessa parábola, vamos nos ver como sementes que caíram nas pedras. É quando, gente, a gente vem aqui. Eu estou falando aqui porque nós estamos aqui, né? Essa é a nossa casa que nos dá sustentação, essa é a fé que nós buscamos. A gente vem, a gente ouve e a gente até reflete sobre isso. Mas logo a gente já como se fala, a gente não tem uma fé que tem aquela sustentação. E logo aquilo que a gente ouve, assim, passou meia hora, pronto, já não está mais ali conosco. A gente até busca uma reflexão, mas a gente não consegue sustentar aquele pensamento, aquela força. A gente acaba tendo uma fé muito frágil, e aí o que acontece? O evangelho, os ensinamentos de Jesus não criam raízes dentro de nós. E aí tem aqui, ele fala um outro quando as sementes caem no espinheiro, no meio dos espinhos. Tudo isso é para a gente avaliar em que momento nós estamos. Qual dessas sementes nós nos identificamos como o momento que nós estamos agora. Tudo tem seu tempo certo, e tudo bem se você ainda está naquele estágio da semente que o pássaro comeu, não tem problema. Tudo tem seu tempo certo, mas a gente tem que se dispor. E aí, aqui, quando ele fala assim, as sementes que caem sobre os espinhos, é o seguinte, é quando a gente vem, a gente ouve, a gente reflete e a gente se dispõe. Não fala, não, isso faz sentido, eu preciso fazer alguma coisa. Porém, a gente se deixa levar muito pelas nossas rotinas, pelos compromissos desse mundão, pelas coisas do dia a dia, pelos padrões sociais, pelas normas, pelas regras, por todas as questões materiais que nos envolvem.
Então, gente, a gente quer, a gente ouve, a gente reflete, a gente entende, mas a gente esmorece. Sabe, vamos usar aqui, por exemplo, o exemplo da nossa casa. Então, por exemplo, a gente acha, a gente está aqui, a gente tá aquela sementinha que está no espinheiro. Não, mas assim, eu me dedico, eu estou cuidando da minha alma, louvado seja. Você fala assim, não, eu vou pelo menos 1 ou 2 horas por semana, eu me dedico para cuidar do meu espírito. Eu vou lá no centro. 1 ou 2 horas por semana. Aí alguns até, esse ainda está fazendo um esforço, mas às vezes a gente fala, olha, eu vou 1 ou 2 horas por semana, mas quinta-feira que vem eu não posso, não. Tem um happy hour da empresa. Na outra quinta, não posso, não. Tem jogo, menino. O Corinthians vai jogar. Palmeiras, não posso perder isso, não. Né? Vou chegar no lar, não vou me concentrar porque eu estou pensando no jogo. Aí a gente convida as pessoas a estudarem. Segunda para o estudo, vou não, gente, é muito compromisso. Aí vou ficar indo na palestra, depois vou estudar, esse povo já vai querer que eu dê passo, que eu atendo. A gente já tem aquele medinho, né, do compromisso, né, porque a gente acha que o compromisso é com o plano espiritual, o compromisso é conosco. Aí você fala assim, não, então você já está na casa, você está trabalhando, mas aí você começa a dar passe. Aí cada dia você fala, eu não vou não, porque eu não estou falando de eventuais situações, eu estou falando quando isso é comum no nosso dia a dia. Eu não vou dar passe porque eu estou cansado. Eu não vou dar passe porque eu vou numa festa. Fulano, vai dar passe no meu lugar porque eu tenho... É a indisciplina. Ou aquele que fala assim, eu faço evangelho no lar, mas hoje eu não vou fazer porque eu tenho visita. Posso, né, gente? Gente, faz com visita mesmo, viu? Não tem problema nenhum, só para fazer um parênteses. Ou aquele ainda que fala assim, olha, meu Deus, eu vou rezar, vou não, que eu estou com muito sono. Aí nem rezar, reza. Então, veja, é essa questão de que a gente se deixa levar pelas coisas desse mundão. E a gente acha que dedicar, quando dedica 1 ou 2 horas a cuidar da nossa alma, porque ir no centro, na igreja, esse padrão de ir na igreja todo domingo, pelo menos no domingo, e uma vez, a gente acha que está fazendo muito. Não, nós não estamos fazendo muito. Eu estava ouvindo uma palestra exatamente sobre essa parábola do Carlos Bacelli, que é o médium que psicografa os livros do Dr. Inácio Ferreira, que eu sempre falo aqui porque eu gosto muito dos livros dele. E ele estava falando que lá na década de 70, ele certa vez ouviu o Chico Xavier falar o seguinte, que o Chico era muito convidado para palestras, para eventos, para receber homenagens, para isso, para aquilo. E aí ele chegou e falou assim, gente, não dá para ficar indo nessas festas, nessas celebrações, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder essa encarnação. Gente, o Chico não podia perder essa encarnação. E quando eu menciono esses exemplos que eu dei aqui, por exemplo, do lar, é um exemplo, gente, porque assim, se nós achamos que 2 horas por semana, quando são 2 horas, nós já estamos fazendo a nossa parte, lamento dizer que não. Eu não estou dizendo com isso que você tem que estar todos os dias no centro, na igreja, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que praticar o evangelho são 24 horas por dia. É na vigília do nosso pensamento, naquilo que nós dizemos, é na convivência com o nosso familiar, com o nosso chefe. É a gente exercitar esse evangelho nessa existência. Todos nós viemos aqui com um propósito, com uma missão. Eu às vezes não gosto de falar esse termo missão, porque às vezes a pessoa acha que é pesado. Então a pessoa fala assim, missão, a pessoa já acha que ela tem que fazer uma coisa assim fenomenal, né? Nossa, meu Deus, qual será a minha missão? Será que... Todos nós temos uma missão que é o nosso compromisso nessa existência. E o nosso compromisso maior nessa existência, não importa como nós vamos fazê-lo, através da nossa profissão, através da nossa família, através do nosso trabalho espiritual, é nós fazermos o melhor que nós pudermos dentro da nossa condição espiritual. Então, gente, exercitar e não se deixar a nossa semente florescer e não se deixar levar por essas coisas do dia a dia, é a gente saber o seguinte, tudo tem um tempo certo, mas eu tenho que vigiar esse tempo.
Porque assim, nós somos eternos. O morrer, entre aspas, não existe, porque tudo bem, o corpo encarnado se vai, mas o espírito continua. O que é que eu estou fazendo com esse período que eu me propus estar encarnado nesta terra para o meu crescimento espiritual? Nós vamos desencarnar, gente, do mesmo jeito que a gente chegou, o que é que nós melhoramos? Claro que nós estamos no mundo material, é claro. E nós temos compromissos materiais. Nós vivemos rodeado de matéria. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos divertir. Quem disse que não é para fazer isso? Mas quem disse, o exercício do Evangelho está em tudo que nós fazemos. É no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa diversão. Sabe aquela coisa quando você vai tomar um café com os amigos, dar risada, falar bobagem? Que bom! Sabe quando você leva o Evangelho de Jesus nesse momento? Quando você está lá com alegria, quando você é amoroso, quando você entra numa discussão que não vai valer a pena, quando uma discussão começa que você não está envolvido, mas você percebe que não vai valer a pena e você é aquele cara do vamos deixar isso para lá. Isso é você levar o Evangelho de Jesus. Isso é não perder tempo. Então, olha como eu acredito. Não posso falar isso por todos, mas eu acredito que muitos de nós ainda estão nessa condição dessa semente, porque nós nos deixamos levar por todas as questões ainda desse mundo que a gente vive. Mas nós estamos aqui para persistir. E a gente não pode ficar usando essas desculpas não, gente. Quando a gente perceber, eu não faço isso, eu não vou fazer... Opa, peraí. Não dá. Será mesmo que não dá? Ou eu não quero, não me disponho, eu prefiro fazer aquilo ou fazer isso? Até tem uma pessoa que eu conheço que ela fala pelos cotovelos, né, gente? E às vezes a gente, impaciente como somos, não tem muita paciência para ouvir o outro. E o outro, só o que ele queria era que alguém lhe desse atenção. Ou pelo menos estivesse ali para ouvi-lo, ou não, mas estivesse ali. E aí, quando eu fui fazer essa palestra, no mesmo dia, ontem no caso, né, eu passei por essa situação. Eu encontrei uma amiga, né, que fala pelos cotovelos, fala, e assim, e aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, eu estava com meu filho no lugar, eu falei, não filho, nós já vamos, calma, eu sei que você tem compromisso, olha gente, eu tenho que dizer isso para vocês, porque eu já arrumando uma desculpa para, né? Evangelho de Jesus, imagina, eu quero ir embora, não estou com paciência para ouvir isso não. E aí, meu filho olhou para mim como quem diz assim, eu tenho compromisso? Eu falei, então, ele é assim, mas tudo bem. Aí eu pensei naquela hora, gente, naquela hora, eu nem tinha visto ainda o Evangelho, depois que eu vi, eu falei, nossa, graças a Deus que eu refleti, né, para não ter que... E aí eu falei, gente, essa criatura, ela só quer alguém para dar atenção. Que me custa ficar 15 minutos a mais... que para ela vai fazer diferença, para mim não. Mas para ela vai fazer diferença porque ela nunca tem alguém para falar. E quando ela tem tudo que ela quer falar, é claro que ela vai falar pelos cotovelos. Se ela nunca tem essa oportunidade, ela quer aproveitar aquele tempo de ouro para falar, porque tem alguém ali prestando atenção nela. E aí eu, né, puxei a minha própria orelha na hora e prestei atenção. E ela até contou uns causos bem interessantes. E aí passou-se até mais que 15 minutos. Mas é essa vigília que nós temos que ter. É essa vigília. É nesse momento que a gente traz o Evangelho para nós. Calma. Então, assim, nós vamos ser um Chico? Louvado seja, um dia nós sejamos um Chico, antes de ser um anjo, como diz a Irani. Mas a gente tem que ir treinando, a gente tem que ir exigindo de nós. Senão, gente, nós vamos nos deixar levar. Senão, nós vamos entrar na internet, nós vamos ver um comentário de um ou outro candidato que você não gosta, não concorda, e você vai lá colocar o seu comentário. Aí o outro coloca em cima do seu, você fica da vida e vai, aí aquela vibração negativa, né? E você acha que, muitas vezes eu fiz isso, gente, você entra, você vê umas coisas e fala, gente, não é possível que essas pessoas não enxerguem. Aí você coloca um comentário meio bonito, mas não adianta. Tipo assim, meu filho, veja isso. Não adianta. Quando as pessoas não querem ver, elas não vão ver. E elas vão ver nas suas palavras aquilo que ela está sentindo. Então, nós não vamos entrar nessa vibe.
E nós não podemos... E veja, eu estou falando isso hoje porque, assim, daqui a pouco nós temos eleição. Imaginem vocês como é que não está a questão vibratória e energética, em especial do nosso país. Gente, independente de quem você confia ou não, a gente tem que ter um mínimo de serenidade e discernimento para acreditar em quem você acredite, mas que a gente não entre, não deixe esses espinhos soterrarem a nossa semente. Eu não vou entrar em discussão. Isso não é edificante. O que isso vai me trazer? Só a vaidade de deixar a minha opinião ali? Pode falar, querida. Bom dia. Bom dia. Estava pensando nisso, né? Que você falou que eu vi um post de uma pessoa que acho que ele é da publicidade. E aí ele fez uma série de posts analisando uma questão de identidade visual, né, de alguns políticos. E aí ele falou, o que vocês acham? Ele falou sobre psicologia das cores, o uso que cada político estava fazendo. E aí as pessoas estavam comentando sobre essa questão técnica, né? Só que aí muita gente entrava assim numa discussão, começava a falar, mas aí ia chegando, ia virando já ia por um viés, né? Ia virando uma bola de neve nos comentários. Eu comentei assim, perguntando uma coisa sobre o que eu tinha falado, e alguém respondeu que a proposta visual de capa de gato era interessante, só que o branding do outro era melhor. E eu não sabia o que era, eu perguntei. Porque ele instigava essa discussão. Sim, claro. A visual. Só que a pessoa entendia qual é o melhor candidato. Então, na internet eu ficava vendo os comentários para procurar alguma coisa relacionada ao que o post estava falando, e tinham vários, e também tinham vários espinhos. E aí... Exatamente. Qual o seu nome? É Juliana. Então, tá vendo, Juliana? É isso que você falou. Você faz uma pergunta sobre uma coisa, mas o outro tá tão focado naquele pensamento, naquela sensação, naquela vibração, que ele vê outra coisa. Olha, gente, como a gente se deixa levar pelas mazelas desse mundão. Pessoas tirando vidas de outras por causa de política. Por causa de qualquer coisa, por causa de futebol. Por causa não é por causa de assim, gente, de ideias, colocações diferentes. Nós estamos nesse mundão nós estamos no nosso país que tem futebol. Vamos lá. Tudo bem. Eu sou Palmeiras, lá em casa todo mundo é Corinthians, entendeu? E tudo bem. E tudo bem. Agora, não tem problema. Se nesse mundão tem futebol, oba, vamos torcer. Mas veja, olha como a gente se deixa levar pelas questões materiais. A gente não basta você gostar daquele time, não. Você tem que gostar daquele, dizer que aquele é melhor e que o outro é muito ruim. Então, quando o meu filho, que é corintiano, fica feliz quando o Palmeiras perde, eu falo para ele, eu não fico feliz quando o Corinthians perde. Tô nem aí pro Corinthians que ganhou ou perdeu. Tudo bem, perdeu uma consequência, ganhou uma consequência, que bom, jogou bem, eu até faço comentário. Então, não é saudável, gente, a gente entrar nessa energia vibratória desse mundão e ficar feliz com a tragédia do outro. Não! Então, esse é você trazer esse evangelho de Jesus para a sua vida. É você ter esse olhar. É que nem lá a Juliana, que está vendo aqueles comentários, ela falou, não vou entrar nessa vibe. Ela está lendo aquilo que ela quer entender, que ela quer aprender. E ela vê algo que ela não sabe, ela pergunta. E tudo bem, o outro já responde. Mas tudo bem, eu não vou entrar nessa vibe. Então, veja, gente, como é difícil viver. A gente, louvado seja, nós temos o Evangelho de Jesus. Ivonete, você fala assim, parece que é fácil. É fácil não, minha gente. Eu acabei de falar para vocês que eu quase deixei a coitada da menina lá falando sozinha, porque eu já estava sem paciência. Mas é nos vigiarmos para que a gente possa fazer o melhor, tudo no tempo certo, mas que a gente possa fazer o melhor que nós podemos dentro da nossa condição. E para a gente fazer o melhor dentro da nossa condição, primeiro você precisa saber em que condição você está. Qual estágio que você está? Qual é a sementinha que você está?
Você precisa entender onde é que eu me encontro para que eu possa refletir, me analisar, me conhecer e me modificar. Me modificar, viu, minha gente? Que essa coisa a gente é doido para modificar o outro. Ai, como a gente é danado. Você faz isso, você faz aquilo. Gente, a gente lê muitos livros, inclusive da psicologia e tal, que muitas das coisas que a gente vê no outro são questões nossas, que a gente não sabe lidar. Então, gente, quando a gente vem num lugar como esse ouvir um evangelho, é para você. Tudo bem, se você imagina um outro que poderia também se enriquecer desse aprendizado, então você está aqui ouvindo e fala, nossa, meu irmão deveria estar aqui ouvindo. Chega lá e fala para o teu irmão, mas não fala assim, olha, hoje eu ouvi um evangelho, menino, você tinha que estar lá, era tudo para você, é tudo do jeito que você faz. Não, não é assim, né? Você vai espalhar essa palavra e dizer, olha, hoje eu ouvi um evangelho, nossa, que serviu tanto para mim. E você passa para que talvez isso também chegue no coração do outro. Não é impor, é se dispor. Olha a diferença, minha gente. E aí, gente, agora pensa no melhor cenário, né? Nós somos aquela semente que caiu em terra fértil. Ei, Laia! Eu não sei por vocês, tá, gente? Mas infelizmente eu ainda não estou, não. Porque depois de ontem que eu vi que eu trupico, eu estou mais nesse caminho aqui dos espinhos, mas eu estou lá lutando, viu? Imaginando que a gente está aqui, né? Que é isso que a gente busca, que a gente é essa semente que caiu lá em terra fértil. Essa semente é quando nós estamos aqui, a gente ouve, a gente reflete, a gente abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre a nossa alma, para ouvir esse evangelho e trazer, pelo menos buscar, vivenciá-lo na nossa rotina e nesse mundão de meu Deus. Sabe, é quando a gente vigia as nossas ações, quando a gente vigia os nossos pensamentos. Gente, os nossos pensamentos são muito danados. E nós temos que vigiar, sim, os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos atraem vibrações. Então, quando você fala, eu quero tanto isso, aí chega um isso que não era como você pensava, mas chega um isso que você precisava. Aí quando você fala, eu estou tão triste, não, você nunca vai sair dessa vibração, porque aquilo ali está te envolvendo. Sabe aquela coisa que a gente vê pessoas que estão doentes e que não saem da cama, e a gente vê outras pessoas doentes, mas que estão ali lutando? Tudo isso é uma diferença de postura para com a vida. Você fala, Ivonete, mas você não sabe o problema que eu estou passando, o quanto é difícil. Sim, eu não sei, mas eu imagino que todo problema que cada um de vocês possa ter é difícil para o coração de cada um de vocês. A única coisa que eu estou querendo dizer é que por mais doloroso e mais difícil que seja cada questão que cada um de nós tem, porque como bem diz Maria Bethânia, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, o que eu estou querendo dizer é que nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos os nossos mentores, nós temos aonde nos segurar, para que a gente fale assim, eu estou trupicando, mas não vou cair. Para na hora que você age de uma maneira impetuosa, você... Peraí, traz assim, sabe, o seu pensamento, aquieta seu coração e age dentro do melhor que você possa fazer. É fácil? Não. É muito difícil a gente estar vigilante o tempo todo. Sabe aquilo que diz aqui no Evangelho, orai e vigiai? Minha gente, na hora do perrengue a gente mal lembra de orar, quiçá de vigiar. Mas nós temos, é por isso, gente, que nós temos que... Como nós somos muito frágeis, eu vou voltar lá na primeira semente. A gente, pelo menos, se você ainda está nesse caminhar, gente, pelo menos 1 hora por semana, tudo bem, já que você não consegue, 1 hora por semana, dedique, mas esteja aqui. Esteja no centro, esteja no templo, esteja na igreja, esteja num trabalho assistencial, faça algo efetivo. Já que você ainda está tão envolvido em tantas as coisas desse mundão que você não consegue ainda ser essa semente que floresce
solo fértil. Tudo bem. Mas nós temos que começar, gente. Gente, para pensar. Eu não sei a idade de cada um de vocês, eu tenho 50 e poucos. Não importa se é 1 ou 59, tá, gente? Fica aí na imaginação de vocês. Não importa. Quanto tempo eu ainda terei nessa vida? Oxalá, segundo o meu contrato com Deus, eu falei que eu quero viver além de mais de 90 e uma velhinha saudável, só um entre parênteses, que é para Deus sempre lembrar disso, né? E ter essa caridade com essa criatura. Não importa quanto tempo eu vou viver. Nessa terra com esse corpinho. O que eu sei é que quando desencarnar, meu espírito continua igualzinho, Ivonete, nessa condição, nessa vibração, nesse pensamento, com tudo que eu aprendi. O que é que eu vou fazer de melhor nessa vida, para quando eu chegar lá, no dia D, que eu tiver que dar adeus a esse corpo, eu chegar no plano espiritual e falar, nossa, eu fiz o melhor que eu podia fazer no tempo certo. Naquele tempo que me cabia, que foi de 50, 100 anos, não importa, eu fiz o melhor que me cabia. Eu consegui superar alguns espinhos e fui insistindo e persistindo. Por isso que eu falo que a maioria de nós, eu me enquadro assim, que a gente ainda está aquela semente que cai no espinheiro, porque a gente luta, a gente se machuca, não é? Porque não é fácil lutar contra o espinheiro, mas assim, a gente tem que persistir, a gente não pode deixar se sufocar. E louvado seja, a gente possa ser essa semente que está nesse terreno fértil e a gente possa estar nessa condição de ser sempre uma pessoa otimista, confiante, positiva. Sabe, é difícil a gente manter sempre assim, falar, olha, a vida está difícil, mas vamos lá. Sabe aquela pessoa que é sempre assim, que às vezes até irrita, quando você encontra a pessoa que tudo, vamos, a vida é boa. Não é para irritar, não. A gente tem que fazer esse papel também, a gente tem que ser positivo, mesmo que a gente esteja ali, olha. Mas a gente tem, não, vamos lá, vamos persistir. Vamos lutar contra esses sentimentos que todos nós estamos vulneráveis, que é da vaidade, que é o sentimento do rancor, da vaidade, da raiva. Vamos, todos nós temos esses sentimentos dentro de nós, mas vamos lutar contra eles. Vamos buscar artifícios para que cada vez mais a gente sinta menos esses sentimentos dentro de nós. Sabe, rancor, raiva, ressentimento. Existe ainda, gente, eu até pus um entre parênteses aqui para não esquecer de falar. Existem alguns sentimentos que nós despertamos em momentos específicos. Então, por exemplo, você está numa discussão, você desperta raiva. É um sentimento momentâneo que depois você pode refletir e pode passar. Agora, existem alguns sentimentos que a gente preserva e esses é que a gente tem que vigiar, como rancor e ressentimento. Quando nós guardamos o rancor e o ressentimento, a gente guarda. Não é que a gente sente no momento, a gente guarda e aquilo contamina a nossa alma e o nosso corpo físico. Quantos de nós, quantas pessoas adoecem por conta de sentimentos como esse? Porque guarda um ressentimento de alguém que antes amava, mas que não consegue perdoar. E fica aquilo guardado. E guardado, gente, num lugar bem precioso, viu? Fica ali. Se você perguntar, você tem algum sentimento? Tenho, peraí. Dia, mês e ano, hora e como? Agora, se eu pergunto, você tem um momento assim feliz que você nunca esquece? Tenho, vários. Não, me cita um. Ah, vários. Não, um só. Vários. Veja como nós nos prendemos aos espinhos que nos machucam. E é essa vigília que a gente tem. Vamos nos desprender de sentimentos que a gente guarda. E de sentimentos que florescem no momento. Porque isso vai fazer de nós, quando a gente começa a tentar lutar contra esses sentimentos, a gente vai fazer uma caminhada mais tranquila. Não estou dizendo fácil, mais tranquila para a nossa alma. Dolorosa, difícil, mas você vai seguir. Porque você sabe que você tem o Evangelho de Jesus para te apoiar. E aí, gente, quando a gente se considera essa semente que floresce, é quando a gente também se dispõe a servir.
E o se dispor a servir é o tempo todo, em todos os momentos, em todas as oportunidades que a gente vê. Então, por exemplo, eu não podia deixar escapar, tá, gente? Desculpa aí para quem está fazendo curso de passe, mas nós estamos fazendo um curso de passe na casa. Qual a proposta? Levar conhecimento e, é claro, a maior e a pior das más intenções é fazer alguém vir da passe, porque toda casa espírita, evangélica, toda casa precisa de voluntários, e nós também. Então, assim, claro, falando nas más intenções, isso foi só uma brincadeira, mas é claro que quando a gente dá um curso de passe, claro que primeiro a gente quer levar para a pessoa o conhecimento, para que essa pessoa leve para o outro, e leve. Mas também é para que possa despertar em muitos que têm a condição energética de doar o seu melhor. Olha que maravilha isso. E se dispor a servir, e não falando apenas de trabalho espiritual, mas digamos que você está nessa casa, mas você fala, Ivonete, eu não quero dar passe, eu não estou preparada para isso. Tudo bem, dê palestra. Não sei falar. Fique na recepção. Fique lá na frente recepcionando as pessoas que aqui chegam. Olha como nós podemos... Eu só estou falando da nossa casa, mas olha quando a gente se dispõe a servir, o trabalho está ali. Então, gente, quando a gente se dispõe, presta atenção. Você fala, meu Deus, eu quero tanto ajudar as pessoas. Presta atenção, meu filho, porque vão bater na tua porta. Porque a gente atrai quando a gente se dispõe. E a gente vai se dispor a servir principalmente no nosso dia a dia. Nas coisas mais simples e corriqueiras dentro da nossa casa. Sabe aquela coisa, cadê meus filhos então? Não, a pia está cheia de louça, sabe como é? E a mãe está passando roupa. Olha, vou me dispor a servir. Mãe, quer que eu lave a louça? Ou nem pergunta, porque ela vai dizer sim. Você vai lá e lava. É uma bobagem? Não. É você se dispor a servir em fazer algo por você, porque você está se dispondo a sua energia para a prática de algo que vai beneficiar você, a casa e o outro. É você se dispor a servir no seu trabalho. Sabe aquela coisa, eu faço meu serviço às 6 horas e vou embora? E aí o seu colega está lá lascado, porque ele precisa terminar alguma coisa para entregar amanhã cedo, mas ele ainda não conseguiu. Jesus se dispõe a servir e olha para o lado. Você pode até não gostar muito. Quem me conhece de muitos tempos já me ouviram contar uma história. Que horas são, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha, quase... Já estou acabando. E aí, já me ouviram contar uma história de uma amiga que ela foi colocada para trabalhar junto comigo, para me testar. Né? Porque ela era uma pessoa difícil. E eu também era, porque se eu não conseguia lidar com aquilo, né? Mas, gente, aí você vai aprendendo, você vai persistindo, e aí você fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então, você se dispõe a ajudar, a fazer alguma coisa aqui. Gente, no começo você não vai fazer, eu adoro fulano, vou fazer de boa. Tudo bem, vai com má vontade mesmo, mas vai tirando de você essas coisas. Sabe, pergunta, olha, você precisa de ajuda? Não, beleza, hoje eu já consegui pelo menos me oferecer. No dia seguinte, olha, vem cá, o que é que eu posso te ajudar? São essas pequenas coisas do dia a dia, sabe? É no metrô, um gesto de gentileza, simples. Sabe aquela coisa? Uma pessoa carregando uma sacola pesada, vai subir uma escada, que é uma coisa simples, gente. É o Evangelho de Jesus na nossa vivência cotidiana, a todo instante. É isso, é simples. Não precisa ter grandes missões. Não precisa ter uma grande missão como a rainha que acabou de desencarnar. Que realmente não deve ter sido tão simples, porque uma mulher que tão jovem teve que assumir um peso deste, ser rainha da Inglaterra, não foi uma missão tão simples. E aí ela desencarnou agora, quer dizer, cada um tem sua missão. Nós ainda não somos um Chico, nós ainda não somos um Papa Francisco, que vem lutar contra todas essas regras da igreja, que vai lá, pratica a humildade dentro da sua própria condição. Nós ainda não estamos nesse patamar, mas nós estamos no nosso tempo, na minha condição. E o que é que eu estou fazendo com essa minha condição para torná-la melhor? É isso.
Então, gente, além das sementes que nós possamos ser, nós temos que chegar a ser essa semente que vai florescer, frutificar, para que a gente possa ser também o semeador. E o que é ser esse semeador? É nós prepararmos o campo para que ele seja fértil para outras sementes. E preparar esse campo é a gente ser acolhedor, é a gente entender que o outro tem uma condição e um tempo diferente do nosso. É você entender e aceitar que cada um, como disse lá no começo, tem o seu processo e único. Se você falar, Ivone, mas você não conhece minha mãe. Não, eu não conheço. Mas você conhece. E sabe quais são as suas questões, as suas mazelas, o seu jeito. Então, cabe a você ser o semeador para fazer um terreno para ajudar aquela criatura. Tendo paciência, tolerância. É fácil não, minha gente. Minha gente, é difícil, viu? Mas a gente não está aqui para se melhorar. Então, vamos florescer. E depois vamos, como semeador, trabalhar os terrenos das pessoas que estão passando pela nossa vida, para que cada um também possa chegar a florescer dentro da sua própria condição. Então, sejamos tolerantes, amorosos e vamos entender, gente, nós estamos aqui nessa terra para uma transformação pessoal. Quando a gente consegue mudar um pouquinho em nós, tudo se reflete ao nosso redor. Vamos buscar as nossas causas de vida aqui. O que é que eu vim fazer nessa terra? Não vamos ser grandes missões, é a minha missão como Ivone. O que é que eu vim fazer nessa terra? O que é que a minha avó, minha bisavó veio fazer nessa terra? A minha bisavó veio ter 10 filhos, criá-los e educá-los. Ai, Ivone, isso é pouco. É pouco? Nós, hoje, a mulher, no ano de 2022, mal damos conta de cuidar de um filho. Mas hoje a mulher trabalha fora, não sei o quê. Porque deve ser muito fácil, né, gente? Lavar, cozinhar e cuidar de 10 vidas, educá-las, encaminharem. Deve ser muito simples. Deve ter sido muito fácil para as nossas avós, bisavós, tataravós e todos os nossos antepassados. E eu estou falando das mulheres, mas falo também dos homens, que vinham ali dentro de uma educação machista, de que tinha... Quantos homens de coração sensível e generoso tinham que se enquadrar naquela sociedade e sofriam. Então veja, gente, vamos aproveitar o que a gente tem hoje e vamos nos desenvolver naquilo que nos cabe. Então era isso a mensagem de hoje, que Jesus possa nos abençoar, que nós tenhamos uma boa semana e que cada um de vocês, cada um de nós volte para casa com o coração mais leve e semeado com amor e com as palavras do Evangelho. Que Jesus nos abençoe.